Você consegue imaginar a economia mais poderosa do planeta colapsando? Pois é, e isso não é apenas uma possibilidade. Estamos de fato passando por isso. Os Estados Unidos estão passando por uma das maiores ameaças econômicas dos últimos anos. E os impactos já estão sendo sentidos no mundo todo, inclusive aqui no Brasil. E os sinais quais são? A taxa de desemprego dos Estados Unidos subiu para 4,2% em março. A confiança do consumidor está em queda. Grandes bancos como o JP Morgan preveem retração do PIB americano. E 92% dos empresários americanos acreditam que uma recessão está batendo a porta. E há 6 meses atrás, apenas 10% dos empresários acreditavam nisso. E isso tem se agravado justamente pela guerra comercial entre as duas maiores potências mundiais, Estados Unidos e China. Por isso hoje eu vou te mostrar como proteger o seu patrimônio, a sua carteira de investimentos diante desse caos que parece inevitável e o que você pode fazer também para não ser pego de surpresa. Mas antes disso, deixa o seu like no começo do vídeo se você já conhece o meu trabalho, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e o seu like ajuda a mostrar para o YouTube que esse assunto, que esse tema é relevante, é importante e ajuda ele a chegar a quem realmente precisa. Bom, gente, quem fala é o Anderson, um criador deste, que é o seu, o meu, nosso canal. Canal para quem busca mais ativos e menos passivos. Em 2024, a economia americana ainda parecia forte, juros altos, mas estáveis, e o mercado acreditava em uma recuperação nesse ano, 2025, que ela pelo menos começasse. Mas aí veio a posse do Donald Trump, carregada de algumas expectativas, algumas boas, algumas ruins, mas é fato que começaram grandes mudanças, e principalmente na política comercial dos Estados Unidos. E logo nos primeiros dias, o novo governo começou a aplicar tarifas pesadas sobre alguns produtos do México, Canadá, China, União Europeia, sobre o aço, o alumínio, o petróleo, carro. E no dia 2 de abril veio o famoso tarifaço, onde mais de 185 países foram atingidos, alguns mais, alguns menos. O Brasil, por exemplo, teve a tarifa mínima de 10%. Essa data ficou conhecida como a data da libertação, que foi anunciado um pacote de tarifas comerciais em larga escala, com uma tarifa base mínima de 10% sobre todas as importações, com aumentos adicionais para cada país em específico. E aqui é um momento em que a história começa a ficar cada vez mais complicada, porque como os Estados Unidos impôs novas tarifas para países específicos, alguns desses países optaram por conversar, negociar, tentar zerar essas tarifas, tentar resolver essa história de uma vez por todas, e alguns resolveram retaliar, aplicar tarifas como retaliação. Se você vai me taxar, se você vai me tarifar, eu também vou tarifar você. E um desses países foi quem? A China, porque já era de se esperar. Começou uma escalada, uma briga, uma confusão total das duas maiores potências do mundo. É meio que uma disputa pelo pódio. Dia 2 de abril, Trump anunciou as tarifas, com uma tarifa para a China de 34%, sendo que já tinha sido aplicado 20% anteriormente. No dia 4 de abril, 2 dias depois, a China respondeu com uma taxa adicional de 34% em produtos americanos, ou seja, Estados Unidos taxou, a China retalhou na mesma moeda. No dia 8 de abril, agora Trump deu o ultimato. Ou a China recua, retira as tarifas, ou dessa vez vou aplicar mais 50% de tarifa, totalizando então 104% de tarifa. Dia 9 de abril, como resposta, a China não recuou. A China aumentou suas tarifas sobre os Estados Unidos de 34% para 84%. No dia seguinte, dia 10 de abril, Trump elevou ainda mais as tarifas. Agora, os produtos chineses seriam tarifados em 125%, o que na verdade, somando com os 20%, totalizam 145% sobre produtos chineses. E o mais recente, até o momento desse vídeo, dia 11 de abril, que é o dia que eu estou gravando esse vídeo, a China anunciou na manhã da sexta-feira, dia 11 de abril, que vai aumentar as tarifas de produtos que vêm
dos Estados Unidos de 84% para 125%. É uma confusão, é uma briga, é uma guerra comercial. São as duas maiores potências do mundo brigando pelo pódio. Estados Unidos querendo manter-se no primeiro lugar e a China querendo ultrapassar os Estados Unidos. E assim como a China, outros países foram afetados, como a União Europeia, a Índia, que enfrentam tarifas de 20% e 26% respectivamente. Além disso, o Brasil também foi afetado por uma tarifa de 25% em cima do aço e alumínio, produtos dos quais o Brasil é um dos maiores fornecedores para os Estados Unidos, e essas medidas têm provocado incertezas, volatilidade nos mercados financeiros globais, com quedas significativas nos principais índices e aumento da incerteza econômica. O comércio global entra em pânico, ninguém sabe o que vai acontecer, como vai ser, até onde vai, é uma incerteza. As bolsas derretem, porque se existe uma incerteza, as pessoas tendem a tirar o seu dinheiro de ativos de risco. O dólar dispara, por ser a moeda mais forte do mundo. Nos últimos dias, o S&P 500, que é um índice que representa as 500 maiores empresas dos Estados Unidos, chegou a cair mais de 12%, até chegou a se recuperar. Ações como a Apple, que depende fortemente da China, chegou a despencar quase 19%, também se recuperou. A bolsa americana chegou a acumular uma queda significativa no ano. As bolsas de Xangai, Shenzhen, da Europa, tudo despencando. O mercado realmente está com uma volatilidade insana. O VIX Index, que é um índice que mede, é como se fosse um termômetro do medo, teve uma alta nos últimos dias superior a 143%. O Fear and Greed Index está marcando medo extremo. O clima é de pura incerteza, ninguém sabe o que vai acontecer, como eu disse, e nem até onde isso vai chegar. Mas na prática, o que tem sido feito, o que eu tenho feito? Hoje a carteira do canal está assim, está bem equilibrada as posições entre fundos imobiliários, ações e renda fixa. É uma carteira inicial, mas na minha carteira particular não está muito diferente. A minha ideia, a minha estratégia não muda muito. Eu invisto em empresas de setores perenes, setores mais consistentes. Tenho tentado aumentar a minha exposição em renda fixa, mas o que eu tenho feito é o seguinte: eu tenho olhado bastante para tudo isso com um olhar cauteloso, mas para possíveis e prováveis oportunidades, principalmente nos mercados internacionais. Veja bem, mercados internacionais. Não estou falando apenas de Estados Unidos, mas outros países também. Até mesmo exposição em China, não diretamente, talvez, por causa da falta de transparência que existe lá. Enfim, porque por mais que os Estados Unidos seja a maior potência, estamos vendo uma briga entre Estados Unidos e China, as duas maiores potências. Você não sabe quem vai ganhar, não tem como saber, mas de fato você ter todo o seu dinheiro, a parte da sua exposição internacional só nos Estados Unidos é um risco muito grande, sendo que hoje nós temos várias e várias formas de se expor em outros países também, e não só em um. Você tem que diversificar, investir. Claro que uma exposição menor, você não vai querer investir em uma exposição grande na China, por exemplo, que é um país que falta muita transparência, você não sabe se as informações que chegam são verdadeiras, não. Mas se você de fato tem a possibilidade de investir internacionalmente em vários países, em várias moedas, é muito mais seguro. Imagina se você investe tudo nos Estados Unidos e daí dá uma merda, sei lá, a China ganha e os Estados Unidos fica na pior, cara, você vai ficar na pior também. Então não dá para deixar a sua exposição internacional limitada apenas a um país, por mais que esse país seja a maior potência, a maior economia do mundo. Temos que diversificar da melhor forma possível, porque isso vai proteger ainda mais o seu patrimônio, a sua carteira de investimento. No último aporte, eu comecei a botar renda fixa na carteira do canal. Na minha carteira particular, eu já tenho exposição e estou tentando aumentar ainda mais. Por quê? Seja para ganhar por marcação ao mercado nos títulos pré-fixados, mas também para tentar montar ali uma posição caixa / reserva, necessidades e também para eventuais oportunidades. E por quê? Cautela, segurança e para tentar aproveitar oportunidades, promoções. Eu vejo o Brasil hoje como uma grande oportunidade, olhando pelos indicadores da bolsa. Nós estamos baratos, descontados, mas eu preciso de segurança para poder investir com confiança, sem medo, porque se tem uma coisa que as crises ensinam é que a única certeza que nós temos é a incerteza. Não estou aqui para dar susto, para deixar ninguém desesperado, mas o cenário pode sim piorar ainda mais. Pode haver quedas de grandes bancos, empresas
cadeias produtivas inteiras, ou pode não acontecer nada disso. E devido a tantas incertezas, que eu falo que é necessário e indispensável ter exposição, ter uma parte da sua carteira em renda fixa, porque aí a sua carteira vai ter menos volatilidade e ainda de quebra, como no meio das crises a maioria das pessoas saem vendendo desesperados seus ativos de risco, se livram, você vai ter capital disponível através do caixa que você montou, você criou, para comprar desses desesperados que estão vendendo a preços baixíssimos e ganhar muito dinheiro quando as coisas começarem a melhorar, quando melhorarem, quando isso passar, porque aí as pessoas, os desesperados que te venderam barato vão querer te comprar caro. Agora eu quero saber a sua opinião. Eu quero saber o que você está fazendo para proteger o seu patrimônio, o seu dinheiro. Já diversificou sua carteira? Já tem exposição no exterior? Qual país? Estados Unidos, China, Arábia, Índia, México? Tem caixa para aproveitar as oportunidades? Porque elas vão surgir. Deixa aqui seu comentário. O vídeo de hoje é isso. Eu espero que eu tenha te ajudado. Se eu ajudei, deixa o seu like, ajuda muito o meu trabalho. Curte, compartilha, comenta, porque esse vídeo, esse conteúdo precisa chegar para mais pessoas. Pela sua atenção, muito obrigado. Te espero no próximo vídeo e até mais.